Olá, amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para mais uma resenha de livro. Vocês já viram aqui a camisa do Flamengo, então dessa vez é mais uma resenha sobre um livro do Flamengo e... sobre um livro do Flamengo, e eu vou falar de O Vermelho e o Negro, do Rui Castro, Pequena Grande História do Flamengo. Esse livro, que foi publicado em 2001, é um livro espetacular para quem é flamenguista, porque tem muitas fotografias, muitos desenhos e conta muito da história do Flamengo. Então, hoje eu vou falar desse livro, O Vermelho e o Negro, do Rui Castro. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre O Vermelho e o Negro, do Rui Castro, é a edição primorosa dessa coleção chamada Camisa 13, e que tem outros livros de futebol na série. E eu acho que o Rui Castro fez uma história do Flamengo rápida, para quem tem vontade de conhecer logo rapidinho, e ao mesmo tempo muito minuciosa e apaixonada. O Rui Castro, como um flamenguista, acabou debruçando muito o amor do Flamengo que ele tem dentro desse livro. E aí, as fotografias, a iconografia, uma capa com hino, por exemplo, o primeiro hino lançado, faz a gente realmente mergulhar na história do Flamengo. E qual é a tese que o Rui Castro tem em relação ao Flamengo dentro da cultura brasileira? Ele diz que o Flamengo tem, a princípio, uma importância imensa numa espécie de integração nacional, que o Flamengo, por ter sido um time que cresceu tanto e ganhou tantas proporções, passa a ser responsável pelo fato do Brasil ser integrado em todas as regiões. E aí o Flamengo foi ganhando torcida em todas essas áreas, né? Ele diz, inclusive, que é flamenguista costuma falar que o Flamengo é uma nação, ele diz o contrário, é a nação que é flamenguista. E isso faz toda a diferença, né? E aí ele volta lá atrás, no começo do Flamengo, quando 6 jovens remadores tinham muita inveja de que os remadores de Botafogo iam pra praia do Flamengo, e todas meninas, as mulheres da época, ficavam olhando pra eles, porque eles eram fortes e grandes. E aí, no Café Lamas, aqui no Largo do Machado, no Flamengo, eles resolveram, por que a gente não monta também um clube de futebol? Então ali, na Praia do Flamengo, número 22, no bairro do Flamengo, eles fundaram esse grupo de regatas Flamengo, que logo depois ganhou o nome de Clube de Regatas do Flamengo. E aí, na tese dele de que o Flamengo foi muito importante para a formação da cultura brasileira, ele fica se perguntando por que o Flamengo é um time muito popular. E aí a tese dele é que desde o começo o Flamengo sempre foi um time que buscou se popularizar, ao contrário dos outros times que eram de elite, de salões e de clubes, né? Então o Flamengo, ele comemorava os primeiros títulos dele na rua. Ele montava uma banda e ia como se fosse carnaval até o Largo do Machado. Os meninos que fundaram o clube faziam festas que o povo ia ali pra porta do clube comemorar junto com eles. E isso foi formando uma índole de apoio a esse clube que era contra outros clubes, né? E outra coisa que ele conta era algumas peraltices que os atletas do Flamengo faziam, esses caras, que acabam gerando simpatia. Por exemplo, o fato deles, dentro da casa deles, jogarem bola pelados e do lado ter um convento em que as freiras ficavam vendo eles pelados e queria fechar o clube e tal. E isso fazia dar muita risada nos jornais e popularizava muito o Flamengo. Uma outra história é como eles enfrentavam o Estado. Ele conta, por exemplo, quando o Flamengo enfrentou a Light, que resolveu botar o bonde, que eles dominavam o bonde na época, parar de colocar o bonde passando pela praia do Flamengo. E aí eles pintaram o meio-fio para que não parasse mais. Durante a noite, os membros do Flamengo foram e pintaram de volta, o bonde parou. Aí eles pintaram de novo, ele parou. Até que uma vez o Flamengo botou uma barricada na frente do bonde, o bonde bateu, e aí a Light desistiu e decidiu que ia parar sim ali no ponto do Flamengo, e virou isso pra sempre. E também ele conta que uma outra coisa que faz o Flamengo ficar muito popular é a rivalidade com o Vasco, porque o Vasco era da corte portuguesa, e aí os jornais começaram a transformar o Flamengo num time que representava o Brasil. Então era a colônia portuguesa contra o Brasil colonizado. E isso foi reforçando o Flamengo no imaginário popular. Além disso, as crônicas de um Mário Filho e as crônicas na época do futebol, que foram tornando o Flamengo muito populares. As narrações de rádio e tal. Mas o Rui Castro não fica somente nesse período. Ele vai passando pela relação toda do Flamengo com o Maracanã, depois sobre a era Zico,
Zico espetacular, né? Contando com detalhes por que o Zico é tão importante para a história do Flamengo. E aí conta a história do Mundial de Clubes de 81, a Libertadores ganha pelo Flamengo e por fim chega até 2001, naquele jogo clássico em que o Petkovic faz o gol de falta contra o Vasco e o Flamengo é tricampeão. Claro, sem deixar de botar aquele período ali do Romário, Edmundo e Sávio, daquela administração Kleber Leite terrível. Então eu acho que para quem é flamenguista, a melhor coisa do mundo é viajar pelas páginas do Vermelho e o Negro, Pequena Grande História do Flamengo, do Rui Castro. E aí, só pra falar, porque eu sempre gosto de dizer quais os motivos do título, o Vermelho e o Negro vem de um livro lá do realismo francês, do Stendhal, O Vermelho e o Negro. E esse título provavelmente vem da ideia do herói, que era um padre que usava batina, e o sangue derramado nas batalhas. Então, o Rui Castro faz essa associação dizendo que o rubro-negro do Flamengo só pode ser comparado ao vermelho e o negro heróico de um nome de uma literatura como Stendhal. O Flamengo é muito bem retratado nesse O Vermelho e o Negro do Rui Castro e eu recomendo que você leia também. E essa foi mais uma resenha aqui pra vocês. Curta, comente, deixe seu recado aí que você quiser pra comentar com a gente e voltamos logo mais, logo menos com mais uma resenha de livros e livros de futebol. Um abraço, até mais!